Seja muitíssimo bem-vinda aqui a essa aula que é curtíssima, mas que vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida, porque vai mostrar para você os fatores de personalidade que estão fazendo aí com que a sua vida não seja aquela vida que você tanto sonha e idealiza. Depois dessa aula, você vai finalmente compreender por que para você pode ser tão difícil determinadas situações, alcançar determinados resultados ou ter certos tipos de comportamento que você gostaria de ter, de alcançar certas mudanças na sua vida. Porque aqui você vai ver qual é a sua configuração original de fábrica, você vai entender também que em cima da sua configuração de fábrica existem fatores externos agindo e você vai descobrir os seus sabotadores. Existem sabotadores internos nos nossos traços de personalidade que a gente só consegue observar e neutralizar se a gente tem consciência de quais são eles. Por isso é tão importante esse conhecimento e, inclusive, eu acho particularmente que isso deveria ser ensinado desde criança para nós lá na escola, só que não. Né? Em geral, a gente passa por toda a vida acadêmica, a gente se forma na faculdade, faz uma pós, etc. E raramente a gente tem clareza sobre isso. E é por isso que a vida da grande maioria das pessoas, ouso dizer que 95% das pessoas é uma vida inconsciente de si mesma. É uma vida em que a pessoa fica travada, rodando em círculos, quase que, vou dizer, né, sem ser pejorativa aqui, mas correndo atrás do próprio rabo, sem conseguir chegar em lugar nenhum, né, cheia de sonhos e desejos, mas sem condições de realizar, porque não se conhece de verdade e fica se sabotando ao longo do processo sem nem perceber, achando que está fazendo uma coisa boa, achando que está indo no caminho certo, mas hoje isso vai mudar para você. A partir do que você vai ver aqui, você vai tomar consciência da importância e de como você deve proceder para se conhecer profundamente e conseguir neutralizar seus sabotadores para finalmente alcançar todos os seus resultados. Eu quero falar com você sobre um estudo muito relevante que vai embasar toda aqui a nossa conversa e é aceito internacionalmente por todos os estudos de psicologia, neurociência, teorias comportamentais, etc. e tal, como o estudo mais completo e robusto sobre traços de personalidade. É a teoria do Big Five. Big Five são os 5 principais aspectos, as 5 principais facetas da nossa personalidade. E nós temos todas elas, só que nós temos escalas dentro delas. Então, dentro de cada uma das facetas, você pode estar num extremo da régua até o outro extremo, em algum lugar aqui nesse meio, certo? E ainda digo mais, para cada uma dessas facetas existem desdobramentos que são analisados de forma particular e individual. Então, no total, são para mais de 30 facetas que você precisa conhecer de si mesma para que você possa de verdade falar assim, agora eu entendo a minha personalidade e agora eu sou capaz aqui, ó, de bloquear o meu sabotador, que eu nem estava percebendo que ele estava agindo na minha vida. Então tem coisas que a gente nem sabe que não sabe, né? Mas hoje está na hora da gente descobrir sobre nós mesmas para que a gente possa então fluir na vida com mais leveza, precisão e bem-estar. E quando eu falo de precisão, é justamente sobre isso, né? Porque em certos momentos a gente se coloca numa posição muito do fazer, do ir atrás, do acontecer, do agir e tal, e aquela coisa cheia de energia, mas a gente não consegue descansar. E a gente entra num processo de exaustão, de burnout, de irritabilidade, de ansiedade, de estresse muito grande para alcançar aquilo que a gente deseja. Isso não é, esse extremo não é saudável, né? Ou, às vezes, num outro extremo, aqui eu tô levando nos extremos só para você compreender, tá? Às vezes, num outro extremo, a gente entra num processo muito do receber, do se doar, do, sabe, do acolher, do nutrir, mas a gente não consegue entrar em ação. E quando a gente está nesse lugar aqui, a gente cria uma dependência emocional e às vezes até de outros tipos, financeira e tudo mais, tão intenso que a gente se sente travada na vida, que a gente não consegue também progredir. Então, qual que é o ideal, Dani? O ideal é a gente ser como o sal, como diz Jesus Cristo, né? Nós somos o sal nessa terra. E ser o sal significa ser preciso. Por quê? O sal, ele nem pode ser de menos, porque a comida fica insossa e ninguém quer, fica ruim de saborear. E ele nem pode ser demais, porque quando ele está em exagero, ele também deixa a comida intragável, impossível de ser, né, digerida, de ser ingerida, na verdade, com prazer. O sal, para funcionar bem, ele precisa ser na medida exata para cada tipo de alimento. Percebe aqui o segredo? Ele não é uma medida padrão para tudo que você vai cozinhar. Conforme o tipo de alimento, a quantidade de sal. Conforme o tipo de circunstância, de situação, de momento, é a sua ação, o seu movimento, o seu dar e receber, o seu estar
presente ou mais afastada, percebe? A gente precisa desenvolver precisão na vida. Agora, essa ferramenta aqui que você vai conhecer hoje, né, embasada aqui na teoria do Big Five, ela vai te ajudar a perceber como é que você está nessa régua da precisão de cada ponto do traço de personalidade que você carrega. Uau, Dani, então agora eu posso dizer que eu sou assim, que eu sou assado depois de fazer esse teste? Não, esquece esse negócio. O meu temperamento... Gente, eu estudo temperamento faz algum tempo já. E a gente, às vezes, acha que eu sou colérica, eu sou sanguínea, eu sou melancólica, eu sou fleumática, então, naturalmente, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Uma freada aí e presta atenção no que eu vou te falar. Conhecer o temperamento é muito importante, de fato. Porém, o temperamento, ele é um traço que a gente carrega, vamos dizer assim, que é o instintivo. É o que seria num ambiente neutro, onde você não tivesse nenhum tipo de influência externa. Aí você poderia dizer que você vai agir de acordo com o seu temperamento. O problema é que desde que a gente está lá na barriga da nossa mãe, a gente vem recebendo uma sequência, uma metralhada, uma enxurrada de inputs, né, que são colocados a nós, de influências externas, né, que são as coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente cheira, que a gente degusta, que a gente percebe, pensa, que a gente vivencia, né, situações, e isso tudo que vai metralhando a gente vai moldando a nossa maneira de pensar, vai moldando a nossa maneira de sentir e automaticamente vai moldando também a nossa maneira de agir e reagir na vida. Então o temperamento ele é crucial de ser conhecido, porém você precisa compreender que ele é bombardeado por tudo isso e isso faz com que ele se transforme. Não é que ele se transforme, na origem ele é a mesma coisa, só que você não consegue executar de acordo com o seu temperamento. Então, quando a gente entra em execução, na verdade, o que está entrando no jogo é a nossa personalidade, que é exatamente disso que se trata. A personalidade é o temperamento pós-exposições, é o temperamento trabalhado, é o temperamento lapidado de acordo com a sua ambiência. E ambiência é tudo isso que eu estou falando para você. Tudo que você recebe de inputs de todos os lados aí, desde que você estava na barriga da sua mãe. E agora eu não sei que idade você tem, mas faz a conta aí de todo dia um tantão de input que você recebeu, o tanto de influência que atropelou você nessa vida, não é verdade? Então vamos embora. Vamos compreender isso. Porque cada personalidade, ela vai ter, né, o seu lado luz, suas coisas boas, os seus pontos fortes, mas ela vai ter o seu lado sombra também, que são os seus pontos fracos, as suas dificuldades, né, os seus sabotadores. E aí que está o grande segredo da leveza e da precisão na vida. Quando você se conhece, quando você compreende qual é a sua personalidade, né, como você lida com as coisas, você consegue perceber o seu lado luz, você consegue perceber os seus pontos fortes e consegue otimizá-los para usar a seu favor. E você consegue perceber o seu lado sombra, você consegue perceber seus pontos fracos, você consegue perceber os seus sabotadores. Aí quando você olha para o seu sabotador, ele deixa de conseguir te dominar. Você é que domina sobre ele. E esse é o grande segredo de quem chega lá, de quem alcança os resultados, a leveza, a precisão, chega lá, né? Faz e acontece uma vida feliz e plena. Então vamos embora. Vou comentar aqui com você, nessa aula, rapidinho, só os 5 principais fatores de personalidade, só para você compreender como é que o negócio funciona, mas fica aqui até o final porque eu tenho uma coisa boa para dar de surpresa para você. Vamos começar aqui pelo primeiro fator de personalidade, que é a abertura a experiências. O que é isso? A abertura a experiências é o quanto, lembra da régua, é o quanto você está disposta a apreciar a arte, a se emocionar, a se envolver em aventuras, a lidar com novas ideias, a abraçar a sua curiosidade. Essa régua aqui, né, de 0 a 100, vamos colocar assim, né, uma métrica para ficar mais claro, é o quanto você está aberto a novas experiências. Você vai estar em algum lugar aqui nesse meio, dentro do seu tipo de personalidade. O segundo fator que é relevante para esse estudo se chama conscienciosidade. A conscienciosidade é o fator que rege, é o quanto nós somos autodisciplinadas, o quanto nós somos organizadas, o quanto nós somos capazes de cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres e o quanto nós controlamos os nossos impulsos. Percebe? Então não se trata, nesse estudo, gente, nenhum dos fatores se trata de ter ou não ter, tá? Todo mundo tem tudo, mas tem em graus diferentes, certo? O terceiro fator é o fator extroversão. Então, o que vem a ser a extroversão? Tem nada a ver com timidez. Você vai ver que a timidez ela se encaixa num outro fator diferente. A extroversão ela tem a ver com energia. Ela tem a ver com as suas emoções positivas, com a sua busca por estímulo, por ser estimulado. E uma das coisas que mais estimula o ser humano
é outro ser humano, é a presença de outra pessoa. Então tem a ver com a sua sociabilidade, a sua bateria social mesmo. Isso é extroversão, né? E aí na régua da extroversão você vai estar ali para quase nada ou nada, né? Um total introvertido, ou até no outro limite, o ultra mega extrovertido. Mas existem graus aqui também que você vai descobrir a partir desse teste. Depois, o outro fator se chama sociabilidade ou amabilidade em alguns estudos. Ele se refere à sua tendência de ser compassivo com o próximo, né? De cooperar ou confrontar, de ser empático, solidário ou ao contrário, né? De pôr as pessoas para longe de você. Esse é esse fator. Agora, o último fator, que é o fator mais difícil de lidar, vamos dizer assim, é o neuroticismo. O nome já chama, né? Neurótico, vem daí. O neuroticismo, ele é a nossa tendência a ser reativo na vida, a ser vulnerável ao estresse, a experimentar raiva, a experimentar emoções mais difíceis, como ansiedade, depressão, certo? Então, na régua do neuroticismo, a gente vai estar ali para um baixo neuroticismo, onde a gente não experimenta muito dessas coisas, ansiedade, estresse, depressão, raiva e tal, até um limite mais alto, onde a gente experimenta muito disso, né? Onde a gente está muito neurótico, vamos dizer assim. Então, esses 5 fatores são o Big Five, né? São os 5 grandes fatores e se desdobram em outros ali dentro de cada um deles. Essa régua tem gradações, vamos dizer assim, né? E que nos mostram sobre os nossos traços de personalidade. É muito, muito importante que a gente desenvolva esse conhecimento. Até porque você já entendeu que temperamento seria algo numa condição ideal, neutra, né? Onde não tivesse nada interferindo na sua vida, né? Saiu da barriga e está lá, num paraíso pleno. Mas não é assim que a vida funciona, né? A gente tem sim fatores externos, a gente tem a ambiência o tempo inteiro nos bombardeando, então isso vai moldando a nossa personalidade. Pega ali a base do nosso temperamento e vai, sabe, acoplando coisas nessa base. E a importância crucial disso, que eu acredito que você já compreendeu, é que conforme a gente pensa e a gente sente, a gente age, reage e a gente manifesta fisicamente no nosso corpo também. Porque os neurotransmissores do nosso cérebro, de acordo com pensamentos e emoções, eles vão produzir hormônios, coisas boas, e vão produzir também coisas ruins, né, no seu organismo. Se você sente medo, seu corpo inteiro sente medo. Não é à toa que o coração dispara, a respiração fica ofegante, você sente as pernas amolecerem. Se você sente alegria, o corpo todo sente alegria. Se você sente estresse, idem. E para todo tipo de emoção, o corpo inteiro, cada microcélula do seu corpo sente. E é por isso que a gente não só desemboca, às vezes, em se sabotar nos processos, não dá conta de cumprir, de fazer, de acontecer num objetivo que a gente tem, né? Como a gente também recebe cargas de saúde ou de doença a partir do que a gente está pensando, sentindo e da forma como a gente está agindo. Então é fundamental a gente aprender a olhar para isso com muito zelo, com muito carinho. Até porque, se você quer construir uma vida plena, mais leve, com bem-estar, e você entende como você opera, né, como é esse seu modus operandi interno, você é perfeitamente capaz de forma racional e consciente, se direcionar para esse lugar que você está desenvolvendo, para esse objetivo que você quer alcançar. Porque aí você vai olhar para os seus pontos fortes e falar assim, isso aqui me ajuda a chegar lá. Você vai olhar para o seu ponto fraco e falar assim, esse aqui eu preciso ter um certo cuidado no momento que acontecer determinada situação. Você vai passar por um estresse na vida, uma circunstância inesperada, e você vai olhar para você e falar assim, opa, eu tô me sentindo assim porque eu tenho essa tendência mais de neuroticismo, por exemplo. Então eu tô sentindo muito mais intensamente por causa disso. E escuta uma coisa importante. A gente sentir emoção faz parte, não tem como você falar assim simplesmente, deixa pra lá, não sente não. Gente, não é assim que funciona, a gente sente, ponto. Agora, a gente consegue escolher como a gente vai lidar com o que sente, e é aqui que está o ponto. Se você se sente feliz, ou se sente triste, se sente ameaçado, ou se sente confortável numa certa situação, você vai olhar para isso com clareza, a partir desse conhecimento que você está recebendo aqui, e vai poder lidar com isso de uma forma melhor, que te leve realmente para sair de circunstâncias ruins o mais rápido possível, né? Furar ou surfar a onda, que é como eu gosto de falar, né? A circunstância é a onda. Então, se você sabe como lidar com ela, você surfa ou você fura. Agora, se você não sabe, você leva na cara um caldo e cai de cara na areia, tá tudo bem. Faz parte também, mas não é o ideal, não é o que a gente está buscando. Aqui a gente está querendo uma vida leve, uma vida com bem-estar, onde a gente consegue dominar sobre as nossas circunstâncias. E isso tem tudo a ver com domínio próprio. Isso tem tudo a ver com o que Deus tem para nós de melhor nessa vida.
certo? Nós todas fomos criadas para prosperar, para viver com leveza, com abundância, mas é um exercício que nós temos que fazer por causa da nossa humanidade, nos conhecer e entender como o nosso corpo e a nossa mente funciona para nos levar para esse lugar de prosperidade e abundância que já é um direito nosso. O só esticar a mão para pegar é disso que se trata. Não é algo que não vai dar trabalho nenhum. Vai dar o trabalho de você se perceber, de você compreender como funciona para você poder moldar o seu comportamento, moldar suas respostas, né? Construir, lapidar essa sua personalidade, essa sua autoimagem, né? Porque a autoimagem é a forma como a gente se percebe no mundo, certo? A forma como a gente se interpreta. Então você vai poder passar a se interpretar de uma forma mais saudável para você mesmo. Tá fazendo sentido para você o que a gente está falando aqui até agora? Se tá fazendo sentido, então se prepara, porque agora eu tenho um presente que eu quero te dar. Eu quero marcar com você uma sessão de alinhamento e identificação da sua personalidade. Topa fazer esse teste juntinho comigo? Se você quer, é gratuita, mas você precisa clicar aqui nesse botão que está em algum lugar aqui dessa tela e preencher a sua aplicação. Preencha ela por completo, certo? Para que eu tenha os seus dados e as informações prévias sobre a sua situação, o seu momento, para que eu possa te ajudar da melhor forma a entender, através da sua personalidade, como você pode lidar com as suas questões.